Estamos iniciando mais um trabalho com vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Tenho certeza que agora a gente estava chegando à sua casa só através da celebração do domingo, mas a gente gostaria de mais uma vez gravar um vídeo para vocês poderem entender mais essa caminhada cristã, principalmente nesse período da Páscoa. Hoje, 16 de abril, segunda semana da Páscoa, nós queremos levar de novo uma mensagem de esperança para cada um de vocês. Só já refletindo um pouco e lembrando que é bom que a gente fique atento, porque as nossas missas estão sendo transmitidas pelo YouTube. Preciso que você esteja realmente conectado conosco. Domingo às 19 horas é o horário que a gente celebra, e enquanto celebra, claro, está sendo transmitido ao vivo. Eu gostaria, se você quiser nos assistir, fique conectado conosco, porque é muito importante, porque vocês sabem que o nosso bispo baixou um decreto pedindo para a gente celebrar somente com a equipe de liturgia, celebrar com os leitores e tudo mais. Como é assim, então, a única forma de a gente poder chegar até vocês é através da transmissão. Por isso, não esqueçam, tá? Então, hoje, 16, já disse, é interessante refletirmos um pouco. Nós vamos ver nessa leitura de hoje alguém que se encoraja tanto depois que Jesus ressuscitado aparece, que ele é capaz já de falar do amor do ressuscitado. Nessa primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 a 42. Alguém que se converte, aquele fariseu, chamado Gamaliel, ele tem coragem agora de se levantar diante do Sinédrio. É muito interessante. Mesmo sendo um mestre da lei estimado, era preciso ter muita coragem de falar do Cristo ressuscitado, porque se não tivesse a fé suficiente, com certeza ia defender os seus próprios interesses. Mas Gamaliel, diz a palavra, mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: homem de Israel, vede bem o que estais para fazer contra esses homens. É que haviam prendido Pedro e João, porque estavam exatamente falando do ressuscitado, principalmente dizendo que realmente tinham crucificado Jesus pelo bem que ele tinha feito, porque ele não tinha feito nenhum mal. E aí estava em julgamento, e Gamaliel se levanta para falar, defendendo esses homens. Ele diz: algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Aí ele se refere agora aos apóstolos, que estava falando. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruída. Mas, se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-las. Ou seja, ele deu o exemplo dos dois primeiros casos. Era só de origem humana. Logo, mais gente que ele tivesse conseguido, com o tempo se acabou. Por isso ele diz: se com os apóstolos também aconteceu simplesmente uma coisa humana, ele será destruído. Mas ele acrescenta, se vem de Deus, não conseguiremos eliminá-los. Gente, Deus prevalece, porque só Deus realmente é a nossa certeza de ressurreição. Depois que ele se expressou, defendendo assim os apóstolos pela verdade que eles haviam anunciado, eles foram chamados a atenção, foram açoitados, porque foi mandado açoitar. Depois proibiram que eles falassem em nome de Jesus. Depois os soltaram. Porém, assim que os apóstolos saíram daquela situação, eles começaram a falar mais ainda, pelo amor de Deus, porque ele está impulsionado pelo Espírito ressuscitado. Entenda isso. Também o Salmo 26, ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor.
Porque o Senhor, diz o salmista, é a minha luz, é a sua luz, é a minha salvação, é a sua salvação. A quem nós vamos temer? Se temos que obedecer, tendo Deus no coração, nós seremos eternos vencedores. E o evangelho de hoje é muito interessante. João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Jesus, ele vai para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Esse sair de si mesmo e a outra margem é muito importante. Ele é Senhor de todos e para todos. Por isso ele não fica só ali, fechado no seu grupinho, mas ele vai a outra margem. Isso é muito interessante. Enquanto ele ia, muitas pessoas, a multidão o seguia. Por que eles seguiam? Porque viam os milagres que ele fazia, o bem que ele fazia. E por isso, Jesus sobe ao monte e senta-se ali com os seus discípulos. E aquele relato dizendo bem claro que estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Então, quando Jesus levanta os olhos, ele vê tanta gente ali, tanta gente, a multidão, ele vê ali. E logo Jesus percebe, ou seja, tem uma constatação dele ver aquele povo que vão ao seu encontro, claro. Tem uma constatação. Fazem uma pergunta. Faz uma pergunta. Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Por que Jesus perguntou a Filipe? Para pô-lo à prova, claro. Pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas, muito dinheiro, tá? Muitas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Veja só, parte logo para a ideologia do mercado. Ou se tem o dinheiro para se comprar, ou se não tem, não comprando, morre de fome. Tá? É o paliativo. Quantas e quantas vezes queremos resolver o problema agora? E depois? Se nós não conseguirmos fazer com que as pessoas possam ter um meio de poder sempre ter e resolvermos a situação de agora, é muito bom saciar a fome agora. Mas ela volta de novo. E será muito mais gritante ainda. Essa que é a questão. Tá? Depois outro discípulo interfere também. André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevados e 2 peixes. Menino aqui é muito interessante também. Representa o humilde, o pequeno. Representa a pessoa honesta, sincera, que realmente está aberta para Jesus e consegue perceber os sinais de Jesus, tá? Aí, ele depois de dizer que tem esse pessoal, essa criança com essas coisas, que dá 7, quer dizer a perfeição, perfeito, mas ele pergunta também, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. E aí as pessoas sentar quer dizer se colocar em gesto de obediência, de escuta. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. E aí, quando Jesus pede que sente-se, sim, eles obedeceram, porque eles estavam querendo escutar, receber o alimento, estarem conectados. Como você se conecta na internet para poder ouvir a palavra? Entendeu? E é interessante isso. Demais. O que acontece depois que ele pede para eles sentar, eles obedecem? Eles sentam, é claro. Sentaram aproximadamente 5.000 homens. Primeiro, depois que eles obedecem na situação de escuta, quando eles sentam, tá? Jesus vai pegar o pão, vai agradecer a Deus, depois vai distribuir aos que estavam sentados. Interessante aqui que ele vai fazer isso acontecer, depois de dar graça, tá? Faz o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, ou seja, realizados, plenos por ter ouvido a graça de Deus acontecer, Jesus diz aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eis o problema também da grande fome. Poucos acumulam demais e até jogam fora, estragados, enquanto que tem muita gente passando necessidade. Se aqueles que têm mais pudessem realmente partilhar um pouco do que têm, outros saciariam a sua fome e com certeza ficariam satisfeitos, ou seja, bastante feitos, realizados de fato. Tá? Então, por isso que eles recolheram e ainda sobraram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido.
Então, depois que isso acontece, eles querem aclamar Jesus de fato como profeta. Na verdade, esse homem é verdadeiramente um profeta. É verdadeiramente um profeta. Aquele que deve vir ao mundo. Mas quando Jesus observou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, ele retirou-se do meio deles, sozinho. Porque ele não estava fazendo propaganda de si. Ele não estava se promovendo. Mas ele estava apresentando o projeto do Pai. Ele é um filho obediente ao Pai. Você quer ser esse filho coerente a Deus, à sua igreja? Como agora você está trazendo as coisas que estamos juntando para levar para a Matinha, por exemplo. Você está sendo um filho coerente, que está escutando a voz da igreja, que pede a sua ajuda. Como agora você está trazendo a sua oferta também para colocar na igreja, o seu dízimo. Principalmente nessa situação de pandemia, que também a paróquia está passando já por uma situação difícil. Quando você faz isso, você está percebendo a necessidade de igreja que partilha, que sabe ver e perceber a dor e a necessidade do outro. O outro também é a sua igreja. Também. Entenderam como é interessante? Por isso é que eu deixo essa minha mensagem. Espero que você entenda. Preparando-se também para domingo assistir conosco às 7 da noite a Santa Missa, ao vivo. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.